Termina o apagão. Eletrobras Distribuição Amazonas estabelece fornecimento de energia elétrica para Iranduba e Manacapuru. Tribunal de Contas fará mapeamento de obras paralisadas em todo o estado. Procon Manaus autua posto de combustíveis por prática de preços abusivos. Senado aprova bloqueio de bens de investigados por terrorismo. Reforma da Previdência. Bolsonaro entrega a proposta ao Congresso e diz que será justa para todos. Oposição promete dificultar a tramitação. Polícia Federal realiza neste instante operação contra o tráfico internacional de drogas. Incêndio em prédios mata 70 e fere 55 pessoas em Bangladesh. Pressionada, a Igreja Católica inicia a maior cúpula da história sobre abuso sexual. Cidade vive horas de calmaria sem mortes por violência. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Não choveu os 50 milímetros previstos para ontem pelo Climatempo, mas choveu muito e hoje não será diferente. E esse instituto diz que é de 75% a probabilidade de chover 40 milímetros hoje. O dia amanhece entre muitas nuvens com chuvas localizadas e com temperatura de 24 graus, com a máxima devendo esbarrar nos 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 21 de fevereiro. Chegamos aos 52 dias do ano. Faltam 313 para terminar 2019. É dia de São Pedro Damião. É também o Dia Internacional da Língua Materna. Depois de subir mais 2 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 24 centímetros. O que conta a história? 1431 começa o interrogatório de Joana d'Arc. 1560 Mendes Sá chega a Guanabara para atacar o Forte Coligny. 1644 incêndio destrói a cidade do Panamá. 1699 a Academia de Ciências da França acolhe Isaac Newton como membro estrangeiro. 1858 um forte tremor de terra destrói a cidade grega de Corinto. 1914 bandoleiros invadem a cidade chinesa de Lichuan e matam mais de 1.000 pessoas. 1916 Primeira Guerra Mundial começa a Batalha de Verdun, que causou a morte de 700.000 pessoas. 1922 o dirigível Roma explode nos Estados Unidos matando 34 pessoas. 1922 ainda Egito declara sua independência. 1925 o bando de Lampião derrota as tropas paraibanas. 1994 Reino Unido baixa de 21 para 18 anos a idade permitida para relações sexuais homossexuais. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E vamos começar falando de uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira uma operação contra o tráfico internacional de drogas com mandados de prisão e busca e apreensão em pelo menos 3 estados. De acordo com os policiais, são 37 mandados de prisão preventiva, 18 de prisão temporária, busca e apreensão em quase 81 locais, entre residências e sedes de empresas, além da apreensão de pelo menos 47 aeronaves, sequestro de 13 fazendas e aproximadamente 10.000 cabeças de gado. O alvo, segundo a Polícia Federal, é uma organização criminosa que estaria envolvida em remessas de grandes quantidades de drogas destinadas ao Brasil e a outros países, tendo como origem a Colômbia e a Bolívia. Conforme a investigação, os agentes envolvidos utilizariam pontos de apoio nos estados do Tocantins, nas cidades de Palmas e Porto Nacional. As suspeitas indicavam que o transporte de drogas era feito por aeronaves e as rotas eram entre países produtores como Colômbia e Bolívia, países intermediários Venezuela, Honduras, Suriname e Guatemala e países destinatários Brasil, Estados Unidos e União Europeia. Daqui a pouco mais detalhes sobre esta operação. E vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o tempo como é que está, onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, a unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento, rotatória do bairro de São José, proximidades aqui da Global, Paulo, tudo na mais absoluta tranquilidade, com o tempo bem, Paulo, podemos dizer, muito nublado, com ameaça de chuva para qualquer momento. Os 50 milímetros de ontem, como dissemos ainda há pouco, não veio, mas muita chuva caiu ontem. Hoje, mais 40 milímetros estão previstos, Alberto Pellegrini. Cuidado com o seu guarda-chuva. Pois é, Paulo Guerra, já estamos aí, né, em alerta, né, com guarda-chuva dentro da viatura para qualquer momento. E se preciso for,
usarmos o guarda-chuva, e fica a dica também para o ouvinte do Jornal da Manhã, andar prevenido, que não caiu ontem, poderá acumular e daí vai, né, Paulo? É isso aí, Peregrini, os prontos-socorros da cidade com muita movimentação durante a noite? Até que não, Paulo, até que não, né? Noite fria, madrugada tranquila também, não tivemos aí grande número de ocorrências nos principais prontos-socorros da cidade, não. Pra você ter uma ideia, Paulo, do Socorro João Lúcio, que sempre tem algo assim de diferente, algum evento de violência, noite de ontem foi bastante tranquilo. Peregrini, e o IML, o pessoal do IML, só os exames de praxe, não é, Peregrini? São muitos, não? São muitos, Paulo, né? Os exames de corpo de delito, né? Os exames de conjunção carnal, né? Também, Paulo, mas a movimentação ali naquela área da necrópsia, da pedra, não foi feita nenhuma durante a noite e madrugada. Tivemos algumas sim, como tem todos os dias, aquelas, né, como a gente pode chamar de morte natural, a morte que não é por violência, nem por acidente, mas em relação à violência, Paulo, nenhuma ocorrência. Peregrini, uma confusão aconteceu nas proximidades do aeroporto. Foi o que aconteceu, Peregrini? O pessoal estava fazendo um despacho, é isso? Pois é, Paulo, um despacho, e a vítima do despacho ficou sabendo, olha, a tua ex, tem o nome do Paulo, olha, a tua ex está querendo te pegar, ela vai fazer o trabalho daquele Paulo Guerra aí que o homem não presta mais. Ai, rapaz, ele se juntou com mais 2 homens, foram para lá, Paulo Guerra, e pegaram a mulher fazendo já com o boneco, em meio às partes íntimas do boneco, amarrado uma pedra por rumo de baixo, que era para nunca mais o homem conseguir, né, subir a sua situação. Então, Paulo, a situação foi muita correria, chute de despacho, era pipoca, vela e tudo que não prestava. Paulo Guerra ocorreu, inclusive agressão física nessa ocorrência. Tinha uns marafos também pelo meio, né, Peregrini? Ah, sim, Paulo, tem, né, os marafos, as pessoas oferecem lá o negócio de um charuto, tem um negócio também, né, das oferendas, muita coisa, e outra coisa, quem vai fazer macumba alerta, para oferecer o marafo, colocar a cerveja, a comida, tem que ser em tigelas de barro. Se for de alumínio, o trabalho não presta. Você conhece bem isso, né, Alberto Peregrini? Eu ouvi falar, Paulo. Pois é. E Peregrini é chegado a um terreiro. Peregrini, mas o pior disso tudo, Peregrini, é o engarrafamento, né, Peregrini? Muita gente parando para assistir a confusão. Muita gente parando. Quem é que não gosta de ver uma peia? Né, o camarada completamente revoltado. Agora, Paulo, se tu vê por aí que Deus te livre uma pedra com teu retrato, não é por morte, não é por nada, não, é para não funcionar mais. Não vai acontecer não, Peregrini, fique tranquilo. Amém, querido, amém. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, e você também que está ouvindo o Jornal da Manhã, cuidado com os marafos. É contigo, Paulo. 5:55. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, oferece 64 vagas de emprego nesta quinta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. É bom lembrar que a distribuição de senhas acontece daqui a pouco às 7 horas e o atendimento começa de 8 até às 17. O Cine Manaus disponibiliza também hoje 19 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Neri, no bairro de São Geraldo, e o Shopping Felipe Down, na Avenida Cambapuã, bairro Jorge Teixeira, a partir das 8 horas da manhã. Cultura. Neste domingo, às 11 horas, o Teatro Amazonas abre as portas para o encontro com a Amazonas Band. A apresentação seguirá o formato de concertos para a juventude, com uma apresentação mais descontraída e espaço para conversas com o público sobre as obras apresentadas e sobre o trabalho dos músicos. E a partir do próximo sábado até o dia 26 do mês de abril, a Casa das Artes, espaço administrado pela Secretaria de Estado da Cultura, estará exibindo a exposição fotográfica Alegria, a Flor da Pele. Com fotografias de Carlos Navarro, Selma Maia, Cleomir Santos e Tássio Melo, a mostra reúne registros dos carnavais de rua aqui em Manaus. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, por meio da Comissão de Direitos Humanos, encaminhou na tarde de ontem ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público do Estado pedido de providências referente à apuração dos fatos que aparecem em vídeo, o qual vem circulando nas redes sociais, em que o médico Armando Andrade de Araújo agride a virilha de uma mulher durante o trabalho de parto realizado nas dependências da maternidade Balbina Mestrinho, aqui em Manaus. No documento assinado pelo presidente da Ordem, Marco Aurélio Choi, e pelo presidente da CDH, Epitácio da Silva Almeida,
A instituição informa que, apesar do caso ter ocorrido há 9 meses, classificou o episódio como flagrante violação dos direitos humanos. Os taxistas de todo o Brasil fazem hoje uma paralisação e aqui em Manaus os taxistas também vão aderir para pedir às autoridades limitação nas autorizações para os veículos que trabalham com aplicativos. As ruas da cidade não suportam tantos veículos trabalhando de forma irregular. E a concentração dos taxistas em Manaus já começou lá na Avenida do Samba e a manifestação está prevista para começar às 8 horas da manhã. O Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica da Defensoria Pública do Estado inicia nesta quinta-feira uma série de eventos tendo como tema central a explosão da violência contra a mulher e o combate ao problema que tem registrado números preocupantes no estado e em todo o país. A programação especial da Defensoria é realizada em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, iniciando nesta quinta-feira com o seminário Debate sobre Violência contra a Mulher na sede da DPE. O IBGE vai apresentar amanhã os resultados do PNAD contínuo a dados do mercado de trabalho do 4º trimestre de 2018 para o Amazonas, região metropolitana de Manaus e para a capital. A partir do mês de fevereiro, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias foi registrado e passa a ser de R$1.250. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que o reajuste é apenas uma forma de valorizar o trabalho dos agentes que exercem um trabalho fundamental para a saúde pública brasileira. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, reuniu-se na manhã desta quarta-feira na sede da SUFRAMA com dirigente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, a Abraciclo, a fim de conhecer demandas do setor de duas rodas e acentuar parcerias institucionais visando o fortalecimento do segmento no polo industrial de Manaus. Municípios de Iranduba e Manacapuru voltam a ter o fornecimento de energia elétrica restabelecido após o apagão, desde a noite de segunda-feira. J. Rai tem os detalhes. Após quase 50 horas de racionamento, os municípios de Iranduba e Manacapuru, ambos pertencentes à região metropolitana de Manaus, voltaram a ter o fornecimento de energia elétrica normalizado pouco depois das 19 horas de ontem. O blackout começou na noite da última segunda-feira, quando a emenda feita no cabo subaquático que faz a conexão energética entre Iranduba e Manaus, próximo à ponte Jornalista Felipe Dal, se rompeu, deixando cerca de 200 mil pessoas nos dois municípios às escuras. O problema, no entanto, teve origem há uma semana, quando vândalos serraram o cabo e roubaram cerca de 50 metros de cobre, como relatou ontem aqui na difusora o presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas, Tarcísio Rosa. O apagão na região metropolitana repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado, onde o presidente da casa, deputado estadual Josué Neto, cobrou providências por parte da Eletrobras Distribuição Amazonas no sentido de solucionar a crise. Nós vamos, nesse momento, confeccionar o documento, não só pedindo explicações, mas pedindo providências para que o sistema Eletrobras apresente uma alternativa e que esses 200 mil, juntando Manacapuru, Iranduba e região, possam ser tratados de forma respeitosa. Na noite de ontem, após a normalização do sistema, o gerente da Eletrobras Distribuição Amazonas em Iranduba, Alain Cruz, falou sobre a operação que envolveu, segundo ele, mais de 50 profissionais da empresa. O local ficou muito difícil, na terça-feira foi chuva quase que o dia todo. Conseguimos, na terça-feira, colocar os postos no lugar, localizar os cabos, desenterrar esses cabos, colocar eles na posição para ser feito o trabalho definitivo. Infelizmente, por ações de terceiros, isso aconteceu. Faltou água, alimentos estragaram, mas graças a Deus que tudo deu certo. As pessoas já estão com energia em casa 24 horas. Esta não foi a primeira vez em que os municípios de Iranduba e Manacapuru sofreram blackout energético. Em 2010, um problema na ancoragem danificou o cabo subaquático e deixou a população sem luz por quase uma semana. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h10 em Manaus. Ainda há pouco abrimos manchete aqui que a cidade vive horas de calmaria sem mortes por violência. E essa calmaria terminou.
Ainda há pouco, aqui na 24 de maio, próximo aqui ao Palácio do Comércio, aconteceu um assalto. 2 homens foram assaltados na 24 de maio e um deles foi esfaqueado e veio a morrer com 2 facadas, 3 facadas no peito e uma nas costas. O homem ainda caminhou e caiu aqui na 24 de maio, esquina com Eduardo Ribeiro, bem aqui ao lado do edifício Palácio do Comércio, onde está localizada a radiodifusora. A polícia já está no local. Ele vinha em companhia de um outro homem que está prestando depoimento nesse instante, falando à polícia como tudo aconteceu. Um assalto aqui no centro da cidade. Cidade despoliciada, perigo, muito perigo durante a noite e madrugada aqui em Manaus para quem anda aqui no centro da cidade. Este assalto que culmina com morte e daqui a pouco o Pellegrini vai trazer detalhes. 6:11. O deputado estadual Cabo Maciel anunciou ontem que será realizado hoje a audiência pública promovida pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa na Sala da Presidência para tratar sobre o contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a empresa Humanizare. Segundo o deputado, o secretário da SIAP, Coronel Marcos Vinícius Oliveira de Almeida, confirmou presença na reunião. O deputado Álvaro Campeiro do PP voltou a falar ontem na Assembleia Legislativa sobre o aumento do combustível no Amazonas. O deputado explicou que o país vive sobre o sistema de economia de mercado, onde a economia é controlada por agentes econômicos de iniciativa privada. Além de a maior parte das empresas ser privadas, são elas próprias que definem o seu funcionamento e a sua estratégia financeira. Contudo, o parlamentar explicou que mesmo estando sobre este sistema econômico, as empresas que comercializam o combustível precisam demonstrar o porquê do aumento e não simplesmente aumentar o preço do combustível sem justificativa. Repentinamente, neste último final de semana, nós tivemos um aumento no preço dos combustíveis sem nenhuma justificativa. Nós sabemos que nós vivemos uma economia de mercado. Não se pode tabelar, não se pode impor preço. O mercado se autorregula. Só que todo aumento deve ser justificado. O porquê desse aumento? O que houve para acontecer esse aumento? Álvaro Campelo disse que para resolver o problema do aumento do combustível vai apresentar um indicativo ao governo do estado solicitando a redução progressiva do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, em 0,2%, diminuindo assim a carga tributária que deverá ser repassado ao consumidor. A propósito, a Ouvidoria de Proteção ao Consumidor, o Procon Manaus, fiscalizou e autuou o posto de combustíveis na tarde desta quarta-feira por conta dos preços de venda dos produtos. De acordo com a diretora do Procon Manaus, Patrícia Lima, o órgão municipal tem recebido inúmeras denúncias de aumento de combustível. Diversos postos nas zonas leste, centro-sul, oeste, sul e centro-oeste já receberam alto para que apresentem os documentos comprovando o valor pago para distribuidoras pelo combustível. O Código de Defesa do Consumidor veda a elevação de preços que não seja justificada pelo respectivo aumento dos custos de atividade. A prática é considerada abusiva pelo CDC. Os postos visitados receberam o prazo de 10 dias para apresentar uma justificativa e as notas fiscais de compra da gasolina. Com uma pauta de 5 vetos do governo, um projeto de lei, 3 projetos de resolução legislativa e uma proposta de emenda constitucional, o plenário da Assembleia Legislativa iniciou ontem a sessão de votação semanal da ordem do dia. Na sessão presidida pelo deputado Josué Neto do PSD, o principal destaque dos debates foi o veto parcial ao projeto de lei do ex-deputado Sidney Leite do PSD, que cria o mês de imunização obrigatória contra o vírus do HPV nas escolas estaduais e municipais. O veto foi derrubado por 16 votos contra, 1 a favor e uma abstenção, com posicionamento favoráveis ao projeto do presidente Josué Neto, que defendeu a necessidade de intensificar uma campanha já instituída no governo Omar Aziz, tendo em vista que o Amazonas ocupa o primeiro lugar nos índices de câncer de colo de útero que tem no vírus HPV, um de seus principais causadores. 6:14. O diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado, Acran Júnior, a Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado Sinésio Campos e representantes dos empresários do Amazonas, foram recebidos pelo conselheiro da Embaixada do Brasil no Equador, Evandro Araújo, para atestar
a viabilidade do projeto Manta Manaus, uma proposta que objetiva a melhoria das relações comerciais da América do Sul e que poderá encurtar em mais de 20 dias o comércio bilateral entre Brasil e Equador através das hidrovias do Amazonas. A rota multimodal é uma alternativa concreta, mais rápida para o transporte de mercadorias brasileiras e compreende o trecho desde o porto da cidade de Manta, no Equador, até o Amazonas. Um projeto estratégico que poderá incrementar o comércio por hidrovias, agilizando a chegada de produtos da indústria metal-mecânica até os estados do norte e nordeste do Brasil. Um novo vetor de desenvolvimento econômico para a Zona Franca de Manaus. O governador Wilson Lima integra o grupo criado durante o terceiro Fórum dos Governadores nesta quarta-feira em Brasília para discutir ações emergenciais que serão levadas ao governo federal para resolver problemas econômicos comuns aos estados da federação. Além desse grupo, os 27 governadores que participaram do encontro criaram 2 outros grupos, um para tratar da reforma da Previdência e outro da Lei Candir. O fórum, que aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, reuniu os governadores eleitos para o mandato de 2019-2022 e teve como tema principal a reforma da Previdência. Membro do Comitê Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas e Paralisadas, o Tribunal de Contas do Estado deu início esta semana a um levantamento completo e detalhado das obras paralisadas ou suspensas nos 62 municípios do Amazonas. O mapeamento, que busca soluções junto aos órgãos competentes para os possíveis desentraves, é fruto de uma ação nacional coordenada que envolve o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Tribunal de Contas da União, o TCU, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e os Tribunais de Contas do país. Balanço preliminar do TCU aponta para a interrupção em 14,4 mil contratos em todo o país, em um valor aproximado de 144 bilhões de reais. O levantamento considera os projetos com valor mínimo de R$1 milhão para obras públicas que foram interrompidas em decorrência de decisões judiciais. O Tribunal de Contas do Estado, segundo informou a conselheira presidente Yara Lins dos Santos, nesta quarta-feira, será o responsável de compilar todos os dados levantados pelos tribunais de contas da região norte e repassá-los ao CNJ, que se encarregará de orientar o grupo na fase de execução. A coordenação dos trabalhos está sendo realizada pela Atricom. Polícia. Ainda há pouco, quando abrimos manchete aqui, que a cidade vivia horas de calmaria sem mortes por violência, de repente um fato aconteceu no centro da cidade. A cidade completamente sem policiamento, e durante um assalto, 2 homens caminhavam pela 24 de maio, quando foram abordados por um ou mais assaltantes. E um dos homens foi esfaqueado com 3 facadas no peito e uma nas costas. E ele caminhou até a 24 de maio com Eduardo Ribeiro, e o corpo ainda está estendido aqui nesta esquina próximo ao Palácio do Comércio. Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, a notícia que temos também é essa. Infelizmente, conversava agora há pouco com os profissionais da esquina dos sucos, conversava com os profissionais da polícia também. O homem vestia uma bermuda, Paulo Guerra, colorida, e uma camisa, se não me engano, cinza. O corpo já foi coberto, Paulo Guerra, agora há pouco, e infelizmente uma pessoa que morre no centro da cidade. A violência que temos aí no centro da cidade. Final de semana passado nós registramos 2 mortes no IML, aqui aliás, 2 mortes no centro da cidade, ocorridas aí no centro, uma na Monsenhor Coutinho, outra na Simão Bolivar, e agora no cruzamento da Eduardo Ribeiro com a 24 de maio. Peregrini, o corpo está aí e naturalmente que o IML já está se movimentando. Daqui a pouco o Rabecão chega para fazer o levantamento cadavérico, naturalmente que uma perícia vai ser feita. Pois é, Paulo Guerra, os profissionais da Perícia Técnica Científica já estão a postos também. Daqui a pouco já está se deslocando para o centro da cidade, bem como a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, onde no local, através de ouvir também testemunhas, já vão começar os primeiros procedimentos de investigação a fim de desvendar esse crime ocorrido no centro da cidade. O terceiro assassinato no centro em menos de uma semana.
Pois é, esse homem vinha acompanhado de outro que inclusive já prestou seus primeiros, deu as primeiras informações a policiais, que é uma viatura que estava no local, Pellegrini. Pois é, Paulo, essa patifaria no centro da cidade, a gente vem comentando sempre aqui, tá cada vez pior, Paulo. O centro da cidade, a gente, né, tem todo um cuidado em falar em relação à polícia, que a polícia faz um grande trabalho, o praça que está na rua, o soldado, o cabo, o tenente que está na rua, a gente vê o esforço, mas infelizmente, Paulo Guerra, o que acontece no centro da cidade é que a violência está crescente cada vez mais. Assaltos acontecem diariamente e em grande número. Aqui nós já comentamos, Paulo, para você ter uma ideia, nas faculdades que ficam no centro da cidade, todas têm uma caixa lá de achados e perdidos. São documentos de pessoas que são assaltadas, de alunos que são assaltados no centro. Os bandidos pegam os pertences, depois jogam o documento na rua e esses documentos posteriormente são achados e levados às faculdades. São grandes, né? Nós temos aí conhecimento de que muitas pessoas que são assaltadas no centro, estudantes, recuperam os documentos porque já tem uma caixa nas faculdades para esperar o documento das pessoas que são assaltadas no centro da cidade. Já noticiamos também carros tomados de assalto de senhoras que saem daí da igreja de São Sebastião, próximo ao Largo São Sebastião, próximo à Praça do Colégio EA, a Praça do Congresso, a Praça da Polícia, dormitório para bandidos. E o bandido no centro, o assaltante, o assassino, em Manaus tem endereço fixo do centro. Todos moram ali naquela área da Santa Casa de Misericórdia. É um verdadeiro absurdo, Paulo, e nós registramos aqui no Jornal da Manhã, em menos de uma semana, 3 assassinatos no centro da cidade. Não é nem um absurdo dizer de que quem manda no centro não é a polícia e sim os bandidos. Sem contar, Pellegrini, as paradas de ônibus na Epaminondas, também lá no T1, né, Pellegrini? Muitos assaltos acontecem ali, muitas reclamações chegam aqui à nossa central de jornalismo. Pois é, Paulo, no T1, né, naquela parada de ônibus também ali na Getúlio Vargas, atrás da Beneficente ali, é um local de muitos assaltos, ali próximo ao Colégio Dom Bosco nem se fala, já é atração turística assalto naquela área, e naquela parada de ônibus, Paulo, ali no cruzamento da Tapajós com a Leonardo Malcher, no centro da cidade ali, próximo à Faculdade de Direito, ali próximo ao Sebrae, aquela parada de ônibus ali na frente, aquilo ali, Paulo Guerra, todo dia tem assalto, os alunos da Faculdade de Direito já tem um grupinho para ir junto, porque todos os dias tem assalto naquela área do centro da cidade. Ou seja, o centro, Paulo, o centro virou hoje, sem dúvida nenhuma, o local mais perigoso de Manaus. Daqui a pouco vamos tentar, Pellegrini, saber a identidade desse homem que está com o corpo aqui na 24 de maio com Eduardo Ribeiro, bem aqui ao lado do Palácio do Comércio. E daqui a pouco mais detalhes. Mais detalhes, Paulo, com a chegada da perícia técnica científica, que vai fazer os primeiros procedimentos no corpo, daí sim, né, vai puxar a carteira dele, os documentos, e é passado para a imprensa. Nós vamos trazer daqui a pouco a identidade, infelizmente, de mais uma vítima do centro da cidade, mais uma pessoa que morre em assalto, mais quem sabe, um pai de família que morreu aí na mão de bandidos pela falta de policiamento no centro da cidade. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, uma noite madrugada tranquila em ocorrências de pronto-socorro. Pronto-socorro 28 de agosto, muito tranquilo, com apenas 4 atendimentos, 2 deles por agressão física. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Ele apanhou em um almoço. Paulo Guerra, e ficou em casa. Era um almoço entre familiares. Ontem ele acabou ficando em casa. Foi piorando, pegou febre e depois foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá foi constatado que ele apanhou do próprio cunhado, ou melhor, dos cunhados, hein? A gente lembra sempre aqui que cunhado não é parente. Ele acabou apanhando e apanhando muito e deu entrada no pronto-socorro. Era por volta de 21h30 à noite de ontem. Pronto-socorro Platão Araújo. Movimentação das mais intensas também, Paulo Guerra e ouvintes. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. E as informações dão conta, Paulo Guerra, de que o agressor até o presente momento não foi identificado, e a motivação da agressão também ainda não se sabe o motivo.
Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu uma entrada, ele foi vítima de murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que ele apanhou do próprio colega de copo em uma desavença ocorrida na Cidade Nova. Era por volta de 19h30, quando houve o desentendimento de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar prende 3 e apreende também muita droga em toda a área da zona leste da cidade. Nós temos a informação de que há grande movimentação também devido aí a blitz que estão acontecendo em partes da zona norte e zona leste da cidade, tirando bandidos de circulação. A Polícia Civil do Amazonas, na manhã de ontem, cumpriu mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome de Cassiano Pinheiro da Silva, de 30 anos, e o Keyson Henrique Ferreira, de 29. De acordo com a Polícia Civil, a dupla estava sendo investigada por cerca de 17 roubos ocorridos nos últimos 3 meses em transporte coletivos, e principalmente naquela área dali do Japim, do Petrópolis, em toda a Zona Sul. Os dois são bandidos da mais alta periculosidade, e um deles, no momento que foi preso e apresentado à imprensa, estava rindo, estava sorrindo. Quero ver ele agora rir lá dentro da cadeia, graças ao grande trabalho da Polícia Civil, que tirou aí esses bandidos de circulação. 2 da mais alta periculosidade foram presos ontem num grande trabalho da polícia. Ele estava embriagado. Um homem de 42 anos foi preso na madrugada por suspeita de dirigir embriagado. O caso aconteceu na Avenida Altasmirim, na zona leste de Manaus. E segundo a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o acidente de trânsito envolvendo 2 veículos. No local, um dos motoristas apresentava sinais de embriaguez. Ele estava completamente embriagado. Ele se empurrou na Forte, tomou a cerveja de pobre e enfiou seu Ford Ka em um grave acidente de trânsito. Falando em acidente de trânsito, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, agora há pouco, um gravíssimo acidente aconteceu na Avenida Grande Circular, proximidades da Escola de Samba Grande Família. 3 carros se envolveram no acidente. O motorista de táxi, 2 outros carros de passeio. Paulo Guerra, tem gente presa nas ferragens. A pancada foi forte. Avenida Grande Circular, no trecho compreendido entre a rotatória do Produtor e a rotatória do São José, no sentido de quem vai para o distrito, grande congestionamento nesse momento. O Manaus Trem já trabalha na área, a equipe da supervisora, a equipe da gerente Jaqueline, da área da Zona Leste da cidade, ela é quem comanda a área do trânsito do Manaus Trem na Zona Leste. A Jaqueline já deslocou suas equipes para o local para atender esse acidente de trânsito com pessoas feridas próximo à Escola de Samba A Grande Família, na área da Zona Leste da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, o Paulo Guerra abriu manchete no noticioso mais ouvido do Brasil. E nesse momento que o Paulo Guerra abria a manchete, nenhuma morte havia acontecido por volta das 5h40. Só que não. Na área do centro, no perigosíssimo centro da cidade, no câncer da violência em Manaus. O lugar mais violento da cidade é o centro de Manaus. E atenção, morte, latrocínio no centro, roubo seguido de morte. Um homem foi esfaqueado, um homem morreu em um possível latrocínio
Patrocínio no centro da cidade. Ele recebeu 4 facadas, ainda tentou escapar, ele ainda tentou correr, mas ao chegar no cruzamento da 24 de maio com Eduardo Ribeiro, esse homem infelizmente acabou morrendo. Esse homem foi mais uma vítima da violência desenfreada no centro da cidade, foi mais uma violência, foi mais uma vítima da violência constante no centro, que parece não ter fim, que parece não ter jeito. Em menos de uma semana, 3 pessoas assassinadas no centro. Assaltos acontecem todos os dias. As praças de Manaus são lugar agora de bandido, sem que nenhuma providência seja tomada. O prédio da Santa Casa de Misericórdia é o endereço fixo dos bandidos do centro de Manaus. Uma vergonha para Manaus, a violência que vem acontecendo no centro. Uma providência tem que ser tomada o mais urgente possível. Nós sabemos do esforço do governador Wilson Lima, que está chegando agora, e a gente acredita, todos nós amazonenses acreditamos e temos esperança que no centro da cidade uma providência seja tomada. Chegando agora também o novo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Norte, tomara que dê um jeito no centro. Secretário de Segurança, Coronel Bonatti também, nós esperamos que volte a sua atenção para o centro de Manaus, a fim de pôr um fim nessa vergonha que acontece no centro de Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h33 em Manaus. Ainda há pouco um policial dizia que o centro da cidade está realmente perigoso e que as pessoas devem se precaver. E atenção, uma organização criminosa envolvida no transporte de drogas entre países da América do Sul, os Estados Unidos, a Europa e é alvo da Polícia Federal, que realiza a Operação FLEC contra o tráfico internacional nesta manhã. Mais de 50 suspeitos devem ser presos e 47 aeronaves apreendidas na ação de hoje em 7 estados e no Distrito Federal. Os mandados cumpridos foram autorizados pelo juiz federal Pedro Felipe dos Santos nos estados do Tocantins, Goiás, Paraná, Pará, Roraima, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Quase 400 policiais federais estão nas ruas com apoio da Força Aérea Brasileira e do Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar de Goiás. De acordo com a Polícia Federal, são 37 mandados de prisão preventiva, 18 de prisão temporária, busca e apreensão em quase 81 locais, entre residências e sedes de empresas, além da apreensão de pelo menos 47 aeronaves, sequestro de 13 fazendas e aproximadamente 10 mil cabeças de gado. Os mais detalhes aqui sobre o latrocínio acontecido agora de madrugada, ainda há pouco aqui na 24 de maio, quando 2 homens foram assaltados. De um levaram R$320 e da vítima, o homem que morreu, Silas de Jesus da Silva, a identidade dele aparenta entre 30 e 40 anos. E dele levaram uma quantidade em dinheiro e ainda um telefone J5. São os detalhes desse crime acontecido ainda há pouco aqui no centro da cidade. O nome da vítima, Silas de Jesus da Silva. Esportes. A quarta-feira foi de muita bola rolando pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Amazonense, Nacional 2, Princesa 1. Sul-América 2, Fast 1. Iranduba 1, Penaral 2. Campeonato Cearense. Ceará 3, Guarani de Sobral 0. Paraense. Paysandu 2, Águia 0. Copa do Brasil. Luverdense 1, Figueirense 0. Luverdense classificado. Corinthians 4, Avenida 2. Corinthians teve que virar esse jogo e o Corinthians foi classificado. Serra 0, Vasco 2. Vasco classificado. Santa Cruz 1, Náutico também 1. Santa Cruz se classificou nos pênaltis 4-2. Pela Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça 0, Botafogo 3. Libertadores da América. Talheres 2, Palestino também 2. Defensor 2, Atlético Mineiros, Defensor 0, Atlético Mineiro 2. Loterias. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2126, e o prêmio está acumulado em 37 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 07, 12, 24, 27, 39 e 58. A quina saiu para 130 apostadores que vão receber um pouco mais de R$23 mil.
Últimas notícias. Começa a ser pago nesta quinta-feira o abono salarial PIS do calendário 2018-2019, ano base 2017 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em março e abril. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Também será liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil para quem tem final da inscrição 6 e 7. A estimativa do governo é que 2,7 bilhões de reais sejam pagos a 3,6 milhões de trabalhadores. O voo LH501 da Lufthansa, que ia do Rio de Janeiro para Frankfurt, precisou fazer um pouso de emergência e voltar ao aeroporto internacional do Galeão logo após decolar ontem à noite. De acordo com as primeiras informações, o avião teria apresentado um problema na turbina e precisou liberar entre 15 e 17 toneladas de combustível antes de retornar ao aeroporto. O avião tinha 361 passageiros a bordo e eles foram levados para um hotel. O Ministério Público e a Defensoria entraram na Justiça pedindo a interdição imediata do Ninho do Urubu e o bloqueio de 57 milhões do Flamengo. Um incêndio atingiu o centro de treinamento conhecido como Ninho do Urubu na madrugada do dia 8 de fevereiro, deixando 10 atletas mortos e 3 feridos. De acordo com o pedido, o centro de treinamento deve ficar interditado até que suas instalações estejam completamente seguras e regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros e à Prefeitura do Rio. A BR-356, no trecho que dá acesso a Itabirito, Ouro Preto e Mariana, na região central de Minas, foi fechada ontem à noite após aumento do nível de alerta da barragem Vargem Grande da Vale, em Nova Lima, na região metropolitana de BH. As sirenes tocaram no fim da tarde, na sequência a BR foi interditada. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária, o trecho interditado vai do quilômetro 35, altura da Lagoa das Codornas, ao quilômetro 50, em Nova Lima. Durante o dia, moradores da região foram retirados de suas casas por causa do risco na barragem que fica no complexo de Vargem Grande. Um homem de 33 anos feriu nesta quinta-feira, utilizando uma faca, pelo menos 11 pessoas, entre elas crianças, na província de Shanxi, no leste da China, de acordo com informações da emissora estatal CCTV. O fato aconteceu por volta das 7h12 no horário local da cidade de Shanxi, e as autoridades já prenderam o suposto autor do ataque enquanto continuavam a investigar o incidente. Pelo menos 70 pessoas morreram e 55 ficaram feridas nesta quarta-feira em um incêndio em vários prédios da capital de Bangladesh, segundo os bombeiros. O chefe do Serviço de Bombeiros de Bangladesh, Ali Ahmed, disse que o número de mortos deve subir. Segundo o Ahmed, o incêndio em Chowk Bazar, na parte antiga de Dhaka, onde também funciona um mercado popular, pode ter se originado em uma botija de gás antes de se espalhar rapidamente por um prédio onde produtos químicos altamente inflamáveis eram armazenados. As chamas percorreram outros 4 edifícios que também eram usados como armazéns de produtos químicos. Pressionada em meio a desculpas e promessas de tolerância zero, a Igreja Católica começa hoje a maior cúpula de sua história sobre abusos sexuais, reunindo no Vaticano 190 religiosos, incluindo 114 representantes das conferências episcopais do mundo todo, como a brasileira CNBB. Nesta quarta-feira, o Diário Espanhol El País informou, com base em dados exclusivos, que o Vaticano recebeu 900 denúncias sobre o tema somente no ano passado, maior número já relatado. O Papa quer que em toda a igreja no mundo inteiro se adotem medidas, afirma representante do Brasil em comissão vaticana. Encontro terá representantes de 114 conferências, incluindo a CNBB. Será retomado o julgamento sobre criminalização da homofobia. O ministro Celso de Mello votou a favor de enquadrar a homofobia e a transfobia e intolerância contra transexuais como crime de racismo, até que o Congresso Nacional aprove uma legislação específica para o tema. O julgamento foi novamente suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. Hoje deve apresentar o voto o ministro Edson Fachin. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que concederá mais 12 meses para que o Congresso Nacional delibere sobre a compensação financeira aos estados pelas perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. Aprovada em 1996, a Lei Candir previu a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre alguns produtos destinados à exportação, com a respectiva compensação aos estados pela União. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira o projeto que determina o bloqueio imediato de bens de pessoas e entidades investigadas ou acusadas por terrorismo. A proposta segue agora para a sanção do presidente. Em reunião fechada na presidência da Câmara, da qual participaram ministros e parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro pediu ontem o apoio de deputados e senadores para aprovar a proposta de reforma da Previdência. Ele lembrou que é um amigo dos presentes e igual a eles.
Também afirmou que o futuro das novas gerações depende das mudanças previdenciárias. Mais tarde, em pronunciamento na TV em defesa da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a proposta enviada pelo governo terá as mesmas regras para todos, mas exigirá um pouco mais de cada um por uma causa comum, o futuro do Brasil e das próximas gerações. Bolsonaro afirmou que a reforma da Previdência Social é fundamental para o sistema não quebrar. Disse também que a mudança será justa e para todos. Qual das mudanças? O trabalhador que já está aposentado vai continuar a receber os depósitos em sua conta no FGTS, mas se for demitido após a promulgação da reforma, não terá direito à multa de 40% sobre o saldo, de acordo com a proposta. Os líderes dos partidos de oposição criticaram ontem a proposta de reforma da Previdência, argumentando que as regras de transição não estão claras e é necessário rever a idade mínima para homens e mulheres. A oposição promete dificultar a tramitação do texto no Congresso Nacional e articula mobilização em defesa de mudanças na proposta. A líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a proposta desconstitucionaliza a Previdência Social tira brasileira. Tudo da Constituição Federal e leva para a lei complementar. A Previdência passa a valer das disposições transitórias. A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência Social entregue ontem pelo governo começará a tramitar pela Câmara dos Deputados. Se for aprovada, seguirá para o Senado. Pelas regras regimentais, a matéria passará primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que analisará se o texto fere algum princípio constitucional. Nessa etapa não é analisado o mérito do texto. Em seguida, se a CCJ aprovar a constitucionalidade do texto, será criada uma comissão especial formada por deputados para discutir o mérito da proposta. Se for aprovada pelo colegiado, a PEC segue para a votação no plenário da Câmara, onde precisará do apoio de ao menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação. Uma vez aprovada na Câmara, a PEC segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em seguida, vai ao plenário, onde precisará de pelo menos 49 votos entre os 81 senadores, também em 2 turnos de votação. Se os senadores fizerem alguma alteração no texto inicialmente aprovado pelos deputados, a matéria volta para a reanálise lá na Câmara. Se for aprovada com o mesmo conteúdo, aí segue para a promulgação. 6h51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Onyx busca acerto com Bebiano para poupar Bolsonaro. Folha de São Paulo. É envolvido em crise dos laranjas, ministro do Turismo se reúne com Bolsonaro. O Estado de Minas. Decano volta para enquadrar a homofobia na lei de crime de racismo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Grupo protocola pedido de impeachment contra o ministro Lewandowski no Senado. Valor econômico. Nova Previdência é fundamental para equilibrar as contas do país, diz Bolsonaro. Estado de Minas. O risco é máximo, diz promotora sobre barragem abandonada na Grande BH. Jornal do Comércio no Recife. Juiz afasta presidente da CNI alvo da Operação Fantoche. Fortaleza Diário do Nordeste. Deputados do PSOL fazem protesto contra Laranjal do PSL. 0 hora, Porto Alegre. Lucro de 15% ao mês e até contrato. Como funciona o suposto golpe da pirâmide? Edições impressas locais do centenário Jornal do Comércio. Prefeitura avança contra a sonegação fiscal. A crítica. Trauma no parto. Vítima de obstetra diz que não quer outros filhos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.